Oi, pessoal. Na aula de hoje eu vou apresentar para vocês como é o procedimento para a gente testar a correlação entre duas variáveis escalares com distribuição normal. Para isso a gente vai usar um teste chamado teste de coeficiente de correlação de Pearson. E ele, como eu já coloquei, né, ele é utilizado para a gente saber o quão uma variável escalar acompanha outra variável escalar. E no caso, essas duas variáveis, elas precisam ter uma distribuição normal. Se não tiver uma distribuição normal, a gente vai usar um outro teste que a gente não vai ver aqui nessa disciplina, que é chamado coeficiente de correlação de Spearman. Então, a gente vai trabalhar apenas com o teste de correlação para variáveis escalares do tipo normal. Lembrando, gente, que a correlação é o quanto uma variável acompanha uma outra variável, seja para acompanhar no mesmo sentido, ou seja, quando uma sobe, a outra sobe, seja em sentidos diferentes, quando uma vai para um lado, a outra vai para o outro lado. A gente viu na aula de correlação que para identificar isso, a gente tem que descobrir o valor do R. Só que depois que a gente estudou testes de estatística, né, os testes de hipótese, agora a gente vai ficar sabendo que não é suficiente calcular o valor do R. Eu tenho que descobrir se esse valor do R ele é estatisticamente significativo ou não, dentro da lógica que a gente conversou sobre erro amostral, em outras aulas em que foi explicado por que a gente tem que fazer um teste de estatística. Então, a gente tem que saber o valor do R e agora temos que aplicar um teste de hipóteses, fazer H0, H1, calcular o valor do P, para saber se esse R é estatisticamente confiável ou se ele não é confiável dentro do conceito de erro amostral. Eu construí aqui para a gente um passo a passo bem detalhado sobre o que é que a gente tem que fazer desde o começo para realizar um teste de hipótese sobre a correlação entre variáveis escalares. Então, a primeira coisa que a gente tem que descobrir é isso aqui, ó. Nós temos que checar o que queremos descobrir. Será mesmo que o que a gente quer descobrir é correlação? Para isso, a gente vai abrir a nossa planilha. Estamos com a nossa planilha aqui. E temos os nossos dados, idade, peso, altura, IMC e por aí vai. Quando eu quero saber de correlação, eu quero saber se uma variável escalar acompanha outra. Isso quer dizer que eu já tenho que ter na minha cabeça uma certa justificativa teórica de por que uma variável poderia estar acompanhando a outra. Eu não posso sair, digamos assim, fazendo cruzamento de correlação só porque eu tenho várias variáveis. Eu tenho que ter uma ideia na cabeça. Então, vamos pegar uma bem simples. Idade e peso. Eu posso ter uma ideia na cabeça, um pressuposto teórico, de que o peso aumenta com o decorrer da idade. Peso é uma variável escalar, idade é uma variável escalar, então, eu posso checar se existe correlação entre idade e peso. Então, temos aqui que idade e peso são duas variáveis que até agora, pelo menos até agora, são elegíveis para a gente aplicar uma correlação para checar isso. Será que quanto mais aumenta a idade, mais aumenta o peso? Então, já respondemos essa pergunta. Temos uma correlação em potencial aqui acontecendo? Também já identificamos as variáveis que estão envolvidas no nosso problema de pesquisa, que no caso é idade e peso, né? Vamos trabalhar aqui com duas variáveis. A próxima questão é, essas variáveis, elas são escalares? Bem, idade eu preciso expressar na forma de número, então são numéricas. Eu posso também utilizar uma escala para representar tanto peso como idade. Então, as duas são escalares, né? As duas são numéricas, então está tudo ok aqui com o passo 3. Podemos seguir para o passo 4. As variáveis têm distribuição normal? Para a gente saber se idade e peso têm distribuição normal, vamos aplicar o teste KS, que a gente viu na aula passada, né? Vamos fazer aqui rapidinho novamente. Vou clicar em analisar, estatísticas não paramétricas, o teste KS, né, que está aqui. Vou apertar o botão reiniciar só para limpar a memória. Vou colocar idade e peso e vou pedir um teste de normalidade. Agora eu aperto OK. Vamos ver a nossa saída. Bem, onde eu vou olhar no teste KS é aqui na última linha, né? A gente viu isso na aula passada.
e o P de idade e o P de peso deram acima de 0,05. Isso significa que essas duas variáveis têm distribuição do tipo normal. Uma vez que idade e peso têm distribuição normal, a gente pode aplicar o teste de correlação de Pearson. Vamos ao sexto passo. A gente tem que escrever H0. Eu tenho que ter textualmente o que é H0, porque agora a gente vai montar o nosso teste de hipóteses. Se eu vou testar hipóteses, eu tenho que saber que hipóteses são as que eu tenho, né? No caso, eu tenho que fazer H0 e H1. Então, H0, de forma geral, vai ser assim, né? Eu botei uma estrutura geral aqui. Não há uma correlação estatisticamente significativa entre x e y, no nosso caso, idade e peso, considerando um nível de significância de 95%. A gente vai escrever também H1. Ocorre uma correlação estatisticamente significativa entre x e y, considerando um nível de significância de 95%. Novamente, x e y aqui, no caso, são as nossas idade e peso. Então, fizemos o H0, fizemos H1. O próximo passo é, agora a gente vai realizar o procedimento do teste de Pearson no PSPP. Vamos abrir a nossa planilha. Vejam que estamos com asterisco. Vou salvar. Eu quero fazer uma análise, então eu clico no menu Analisar. Eu quero correlação, então eu vou aqui, ó, nesse menu aqui, ó, correlação bivariada. Tá vendo? Eu vou bem aqui para a gente encontrar a nossa correlação, bem aqui. Clico. Vou clicar em reiniciar só para limpar a memória. Clico em idade, clico em peso. Bem aqui no fim, ó, ele pergunta se eu quero que o programa marque se ocorrer uma correlação significativa. A gente pode marcar essa caixinha ou não, tanto faz. Vou deixar marcar. E agora a gente dá OK. Vamos ver a nossa janela de saída. E a gente vai olhar para essa tabela aqui, que eu tenho correlações. Então, é para cá que eu vou olhar. Vamos entender essa tabela. Nessa tabela aqui, ele faz uma tabela de duas linhas por duas colunas, que a gente chama tabela 2x2. Então, toda vez que eu falar tabela 2x2, é uma tabela de duas linhas com duas colunas. No caso, ele verificou a correlação de todas as variáveis com todas as variáveis, incluindo elas mesmas. Então, por exemplo, a primeira correlação que ele mostra aqui é entre idade e idade, o que não faz sentido, tanto que a correlação dá 1 perfeito. Essa primeira linha aqui, ó, é a correlação de Pearson, é o valor do R. Então, essa primeira linha na tabela é o nosso valor de R. E a correlação de idade com idade é 1. E isso é meio óbvio e, ao mesmo tempo, não faz muito sentido. A gente não quer saber da correlação de uma variável com ela mesma. É claro que é 1 e é sempre 1. Né? Idade com idade é sempre 1 porque é um espelho. Então, uma está sempre de mão dada perfeitamente com a outra. Não é isso que a gente quer saber. A gente não quer a correlação de idade com idade. A gente quer a correlação de idade com peso. E aí a gente vai para a coluna do lado à direita. Vejam, aqui eu tenho idade contra peso. Então, a gente teve um R aqui, um R negativo, tem um sinal de negativo bem pequeno, mas dá para ver, principalmente quando vocês estiverem no computador de vocês. No vídeo fica mais difícil. Tem um sinal de negativo e temos um R de menos 0,027. Então, aqui há uma correlação negativa de 0,027. Temos aqui uma correlação. O que a gente vai olhar agora é o P. No caso, o P é onde tem sig. Estão vendo o sig? Que é aqui, ó. O valor do nosso P foi 0,638, então foi maior do que 0,05. Vamos voltar para o nosso passo a passo. Então, a gente realizou o procedimento do teste de Pearson no PSPP. A gente também encontrou o valor de P na tabela. Fica na linha que tem o termo sig, já encontramos também. E o nosso resultado já foi esse de cara. O nosso resultado foi um P maior ou igual a 0,05. Então, não podemos rejeitar H0,
ou seja, não há uma correlação estatisticamente significativa, e paramos por aqui. Por quê? Uma vez que o P deu maior do que 0,05, eu não posso rejeitar H0. Vamos lembrar o que é H0? Está aqui H0, a gente escreveu. H0 está dizendo que, independente do valor do R que apareceu naquela tabela, né, nós tivemos um R de 0,027 negativo, mesmo assim, não há uma correlação estatisticamente significativa entre x e y. A gente não pode confiar naquele valor de R, considerando o nível de significância de 95%. Então, nesse caso específico aqui, que o P deu maior do que 0,05, paramos, encerramos o processo e já podemos escrever o resultado no nosso trabalho. Não ocorreu uma correlação estatisticamente significativa, não tem correlação ali. E aí, no capítulo de discussão, a gente tem que explicar o que é que isso significa, quais as implicações disso para o nosso problema de pesquisa. Aí já vai ser no capítulo de discussão. Mas a estatística apontou que aquele resultado de R ali não é confiável. E se fosse o contrário, né? E se fosse um P menor do que 0,05? Então, a gente iria para este passo aqui, ó, passo 10. Caso o resultado fosse, o que não foi, mas se fosse um P menor do que 0,05, então podemos rejeitar H0. Ou seja, a gente aceitaria H1 e afirmaríamos que há uma correlação estatisticamente significativa. Sendo esse o caso, que não foi, mas sendo esse o caso, a gente aceitaria H1 e o que é que a gente faria agora? A gente deveria descrever as propriedades do valor do R, né, igual como a gente viu na aula de correlação. A gente teria que discutir o valor em si, né, 0,027, a direção da correlação, que no caso foi negativa. Então, temos aí uma correlação do tipo negativa, quando uma vai para a direita, a outra vai para a esquerda, e também a magnitude ou força da correlação. Para isso, gente, eu recomendo que vocês tenham os nossos slides da aula sobre correlação, bem fácil de pegar, porque aí rapidamente você checa as nossas tabelas. Ó. Temos essa tabela aqui, que fala da direção da reta. No caso, a nossa correlação foi negativa, que é essa linha bem aqui, ó. Correlação negativa. Temos aqui a nossa correlação negativa. Em seguida, a magnitude, né? Foi 0,02. Né? No caso, 0,02 está bem aqui, ó, nessa primeira linha, correlação pequena ou nula. Ela está entre 0 e 0,25, no caso do lado negativo. Então, é uma correlação negativa, uma vai para um lado, a outra vai para o outro, mas muito, 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 muito pequena, muito perto de zero. Então, a correlação pequena ou nula. E, no nosso caso, ela não foi estatisticamente significativa. Aquele resultado que a gente encontrou ali, ele não é estatisticamente confiável, a gente não poderia publicá-lo, a gente não poderia trabalhar com ele. E é isso, gente. Obrigado por terem acompanhado até aqui. Qualquer dúvida, podem colocar lá nos comentários dessa postagem.